Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Yeah. Bom dia, Paula! E aí? Estamos musicais? Eu tava super ouvindo aqui. Ouvindo os hits do nosso convidado. E a gente já começa assim, Nhari! Adoro! A gente podia começar, né? Pensar como é que hoje a gente poderia já construir um... Na verdade, a gente até tá, né, construindo meio um dialeto, assim, quando a gente fala horizontalizar, quando a gente fala sem glamour e sem mito, já coisas específicas, dialetos de ladeira. Dialeto ladeira é maravilhoso, nossos jargões. Jargões ladeirais. Ladeirando, pesando, rolando. Uhum. A coisa do recalque, né, do feminino e da transformação, assim, né, pelo que eu tava vendo, tem uma questão da maquiagem, mas também tem a máscara, tem a fantasia, tem né, o poder ser o que escolher A montação, ser, né? A montação. montação. Não é nossa, a gente tem muito assunto para falar a respeito disso, mas eu acho um lugar de potência que é essa potência de você poder ativar um imaginário, né? E concretizar esse imaginário no teu corpo, na tua figura, na tua assinatura. Isso é muito lúdico, né? Muito lúdico, muito potente e muito, na verdade, é transgressor, né? Porque à medida do que você escancara, assim, olha, você cis, não sei o quê, machista, nananã, você é só uma coisa montada assim, né? Exatamente. Se cair, não fica nada. Mas Então, Fala. Não, então, poder ser o que quiser ser, assim, né? Montar e nessa ludicidade, nesse imaginário, nessa fantasia, é tão rico para quem somos como humanidade, assim, né? Como pessoas, como humanos que tem todo, né, um aparato, assim, de linguagem, de comunicação, de construção, né? De comunicação e criação, tem esse lugar de criar, né? Por que se esbarrar tanto em tantos aprisionamentos, né? Aí vem toda a discussão, né, do queer. O queer como uma alternativa, né, à norma, a estar nessa normatização de padronizar, de estabelecer o que é aceito, né, o que não é, o que está dentro de uma regra, um padrão de beleza, de qualidade. O queer vem e desestabiliza tudo isso. Porque provoca o sentido estético, provoca esse lugar do imaginário, da fantasia, do desejo. Então, quando você depara com o queer, é um campo que se abre, né? O queer, ele vem como um pensamento, isso? Uma estética? O que seria? É que eu sou como mesmo... um pensamento mesmo. Como uma construção de pensamento nesse lugar de liberdade de imaginário, né? Como se colocar no mundo. De liberdade de devir até, né? Se a gente traz um
pensamento de Deleuze para a conversa, assim, de você incorporizar esses devires, não ficar reprimindo. Que lindo, né? Olha, Acho muito potente. liberdade de devir, gente. E quanto movimento tem nisso, né? Muito corpo, muita ação, né? Porque é afirmar, é corporificar, então tem uma energia aí que move tudo isso que é muito intensa e que gera vida, né? Acho que hoje o nosso convidado até vai trazer isso na fala, eu já ouvi algumas falas dele, sempre me impacta muito. Nosso convidado traz muito na fala, já ouvi algumas vezes, essa questão da sobrevivência. As comunidades LGBTQI, né, como a gente vai falar hoje, da comunidade Ballroom, são comunidades também que fortalecem cada indivíduo, porque tem pessoa que está numa vulnerabilidade tão grande que se aproxima de ideias como suicídio, ou de estar vulnerável a perder a vida de outras maneiras, sabe? E é muito forte nas falas dele quanto essa dança e essa comunidade proporcionam vida, sabe? Acho que isso conecta muito, né? O que a Mama Lynch trouxe no nosso primeiro episódio também, né? Super. De direitos humanos. O sentido, né? De cada vez mais parece que um caminho sem volta, porque se ali tem um reconhecimento e tem uma potência de vida, é um caminho sem volta, porque e cada vez mais fazer isso ressoar como importância, né? Se você tem em você, o que você identifica em ti que se identifica com queer e com o ballroom? Desde que eu tomei contato com a ideia do queer, com a ideia da assexualidade também, né? A ideia dos gays, desse outro espectro da sexualidade que não está só na ideia de homo, hétero, expandiu muita coisa para mim. E me fez rever a minha formação, né? Desde a adolescência, assim, o lugar queer que eu sempre tive de sempre ser estranha, sempre ser desencaixada. Eu sinto uma aproximação nesse lugar. Agora, em relação à comunidade Ballroom, especificamente, nossa, são muitas coisas me atravessam, muitas coisas mesmo. Mas as assinaturas, sabe? Quando eu vejo uma batalha e vejo como cada performer assina a sua performance, mesmo que eles tenham de desempenhar movimentos ali que são obrigatórios, né? Movimentos que são da linguagem, como cada um cria a sua marca e mais, né? É uma dança que dura às vezes 1 minuto, eles vão batalhando, né? 30 segundos, e naquele 1 minuto, naqueles 30 segundos, acontece tudo. Acontece tudo. Então, essa intensidade me atravessa demais. Essa urgência de expressar algo. Acho que é onde eu mais me aproximo. E você acha que uma questão, por exemplo, de movimentação, isso é uma questão relevante para eles, como de cuidado do corpo, por exemplo, né? Como a gente Super. falou com o Rafa, assim, né? De que eles querem estar mais dançando e curtindo e, né? Hoje a gente pode falar disso com o Father, que a gente vai receber aqui, que é uma pessoa que já fez todo esse percurso, e aí de pensar uma preparação, sabe? Acho que é um caminho que tem chego, porque a questão do cuidado é muito presente, sabe? Tem uma discussão também que é muito intensa e muito forte, que é a da positividade, do HIV positivo. Então, toda essa ideia de saúde, cuidado, continuidade da vida é uma discussão que eu vejo presente, vejo sendo discutida na prática, sabe? Para exatamente não reforçar a vulnerabilidade que é imposta já, né, de princípio, assim, né? Quando isso que a gente falou, né? Tem uma identificação de potência de vida porque exatamente estão à margem, né? E estão
num lugar de vulnerabilidade, assim, talvez, né? De exclusão. E aí torna-se potência, porque se cria-se uma comunidade, e Na rede mesmo. parece que se não se pensa nessa questão da saúde, do cuidado, é como se estivesse reforçando aquilo que já que é imposto mesmo, né? Tão à margem, tão à margem, então não se cuidem mesmo, né? Como se reforçassem esse corpo mais marginalizado. Então, se cuidar nesse sentido, eu acho que é revolucionário também, né? É mais isso que eu quero dizer. Tá. Cuidar do corpo e cuidar da saúde podendo continuar, né, a vida. E acho que tem essa dimensão do quanto eles treinam, né? E essas houses existem como um espaço de prática, desse cuidado e do treino, porque o nível de performatividade que eles buscam, né? De criar um pá, um trá, um pou, é de uma alta performance. E é muito interessante como isso é preparado, né? Não é só se joga, mas se joga. Sim, tem todo, E você identifica, por exemplo, que tenham códigos em gestos já? Alguns passos e gestos são códigos? Acho que sim, porque até para algumas categorias, eu acho que tem alguns movimentos que estão mais dentro de umas categorias e de outras não. Então, é uma gramática de movimento, né? Como tantas outras linguagens de dança. Isso é lindo demais, né? Isso que você falou, é mesmo gramática de movimento. E eu acho incrível ver que em cada gesto, pensar assim, como ele surgiu, né? Em que contexto, o que ele estava querendo dizer, como foi o impacto, né, da novidade daquilo e da insistência, da repetição dentro de um, né? E também como que ressignifica, né? Por exemplo, dip, que é aquela queda de costas, né? Que é bem comum quando a gente pensa. Tem uns que fazem um dip mais explodindo, outros que fazem meio deslizando, outra que vai, né? Quebrando tudo. Então é muito incrível também como, eu não sei, eu fico fascinada com essa individualidade que aparece, sabe, dentro do código. Como que é o nome daquele de bater o cabelo? É bater cabelo mesmo? Eu acho que é. A gente confirma com Félix Pimenta. Tá difícil, né? De não falar, a gente tá A gente tá muito empolgada. Muito empolgada. Celebridade, história da dança brasileira, uma pessoa muito importante, né? Gente, que incrível. Trabalho relevante demais. Tô muito curiosa, assim, tô até meio criança aqui, sem saber por onde que começa, o que eu falo. Eu sempre falo pra ele, eu falo assim, eu sou só fã. Então eu assisto as lives, as coisas, eu falo, eu sou só fã. E a outra coisa, assim, né, que a gente estava falando antes, construção do imaginário. Eu vejo muito como a Miss G também, né, a Georgia trouxe, tem todo um tipo de um ritual, assim, uma nomeação, tem elencar, né, tipo, como vai ser chamado, como vai ser aquele nome queer, né, como que vai ser denominado, qual é a fantasia ali, muito carinho, né? Muito afeto nesse desenvolvimento dessa característica e dessa personagem, que não sei. É esse pensamento de como que eu me apresento para o mundo, né? É bem lindo isso. Acho muito rico, porque na verdade a gente faz isso todo dia de uma maneira muito trivial. Mas é isso aí, é sair da norma. Muito banalizada, né? Tipo, põe ali a roupa e vai só, parece que abafando quem você poderia deixar emergir mais, né? Que tá ali muito obscuro. E às vezes se revela por outros meios, né? E daí que vem, né? A agressividade, a violência. Porque não dá vazão a esses imaginários. Vamos chamar? Vamos! Ladeira Bausch,
o seu podcast sobre dança. Olá, Olá, bem-vindo, Félix. tudo bem? Olá, Félix, aqui é a Ju, prazer, bem-vindo. Oi, Ju, prazer, obrigado. Nossa, que honra ter você aqui, Félix, para conversar com a gente. Ai, gente, obrigado pelo convite. É uma honra minha estar aqui conversando com vocês. Empolgada para te ouvir, para perguntar umas coisas, mas queria te pedir para se apresentar e responder uma pergunta que a gente sempre traz no início dos podcasts, que é: quem é você na ladeira? Eu sou Félix Pimenta, sou na ladeira, eu sou a pessoa que tá aí sempre descendo a ladeira, descendo e subindo a ladeira, para lá e para cá, para se movimentar. Sou uma pessoa que vem da região do ABC, de Ribeirão Pires. Atualmente eu moro em São Paulo e atuo artisticamente, né, com a dança há 20 anos, que trabalho especificamente com duas performances, né, Wacking e Voguing. Eu Voguing dentro da comunidade Ballroom. Eu venho das danças urbanas, né, nessa formação, e que estudo as questões da performatividade, linkada à performatividade de sexualidade, gênero, mas que vai para muito além também, né? Obviamente, sempre com a questão também da negritude. Incrível, Félix. Eu estava falando na entrada que você é quase uma. É quase não, você é já a história da dança do Brasil, na medida que você é um pioneiro do voguing no Brasil. Na cena ballroom, nós temos como um sistema, né? Um controle de repasse também, né? De informação, né? De manutenção também. Então, essa estrutura ajuda e facilita muito para a gente contar, né? Da onde começou, quem são as pessoas que já vêm construindo a história. E dentro da comunidade existem os pioneiros, né? As pessoas que, de certa forma, dentro de uma cena, contribuíram, iniciaram algo, as primeiras pessoas a pesquisar, a incluir algum movimento, a movimentar bastante, trazer bastante pessoas. E aí eu sou uma dessas pessoas dentro da cena do Brasil, reconhecida como um dos pioneiros na cena ballroom, né? Movimentar especificamente aqui de São Paulo, né, representando São Paulo, mas pensando na movimentação do Brasil todo, né, do início da cena ballroom, foi bem para além de São Paulo, né, do estado. A nossa movimentação foi em diversos lugares, né, nesse sentido. Conta um pouquinho pra gente dessa cena ballroom do Brasil. A cena ballroom aqui no Brasil, ela se oficializa, na verdade, em 2015. A partir de 2015 a gente começa a movimentação mesmo como cena ballroom, que aí começam a circular começam a surgir várias movimentações assumidamente como ballroom. Antes, nós já tínhamos pessoas, eu e outras pessoas que já participavam da ballroom, mas de uma forma mais descentralizada. Então, algumas pessoas que já faziam parte de houses de fora, ou que iniciaram alguma kick house, mas ainda não entendendo muito como uma house, e também nessas tentativas de articular uma ball, de articular esses encontros. Então, já existia, então eu chamo de pré-ballroom no Brasil, mas em 2015 que a gente oficializa mesmo e reconhece como uma cena, realmente como uma cena, né, como uma comunidade, porque a gente consegue realmente mensurar, começa a contar onde existem pessoas que estudam, inicialmente gostavam de Vogue, de outras categorias, aí as primeiras houses, as balls também. Então esse é o caminho que a gente vem fazendo desde 2015 em São Paulo também, mas no Brasil todo, nesse caminho de construção da comunidade ballroom aqui no Brasil. E aí, teoricamente, ela é recente, né? Se a gente pegar o tempo para comparação às cenas de fora mesmo, da cena ballroom, que existe há muito mais tempo. Então, é uma cena teoricamente recente. Então, agora que as nomeações, os títulos dentro da ballroom estão sendo dados, algumas pessoas estão
tendo reconhecimento também, outras como pioneiras, então é um processo que a gente ainda está nesse crescimento. Uma diferença, né, já de 6 anos atrás, é de que a cena cresceu muito, e já existe, assim, diversas cidades, muitas outras cenas, que antes era bem menor, né, mais contida em algumas cidades. O Félix, e em termos de movimentação ou de treinamento, da própria pesquisa corporal mesmo, tem alguma mudança que está acontecendo nesse cenário brasileiro, ou ainda é bastante fiel ao Vogue, né, como ele foi construído nos Estados Unidos? Como que você vê isso? Então, falando da dança do Vogue, dentro da Ballroom, que existem várias categorias, né? E aí o Vogue é o que mais, eu sinto que é o que mais representa ainda as pessoas por conta da dança, né? De ser a dança e chegar mais fácil em diversos espaços. E aí ela realmente é uma performance que aqui no Brasil ela tem tomado a sua forma, assim como em outros países, outros lugares, toma uma forma muito específica da sua região, né? Então aqui as pessoas já acrescentam muito a movimentação que elas já têm como experiência, e óbvio que a questão musical, cultural, é muito específica, e cada região, inclusive, você vai ver as pessoas performando, acrescentando coisas diferentes. Então, você vai ver a galera do Ceará que performa de uma forma diferente da galera de Brasília, que performa diferente da galera de São Paulo, do Rio, de Minas, do Sul. E aí cada região tem algo diferente, né, mais específico. Hoje também a gente já fala, né, de pessoas que já mesclam com outras danças, né, afrodiaspóricas, como funk ou frevo. Aí você já vê galera misturando com capoeira, entre outras movimentações que acabam se tornando muito específico aqui do Brasil. Isso só falando do movimento, né? Se a gente for falar ainda da música, falar da movimentação, da releitura também, existem muitas questões e categorias também muito específicas aqui do Brasil, dentro desse formato, né? A gente deixa da nossa forma. E nesse contexto, Félix, de performatividade, claro, né? O meu olhar é muito estrangeiro, mas naquele momento em que a gente esteve mais próximo, no CRD, quando você coordenou o núcleo, né, de dança e gênero, eu ficava muito curiosa e admirada, né, com o respeito pelas individualidades e a maneira como essas individualidades potencializavam personas ou performances, né? A criação do que vinha nas balls depois, né? Ou vinha na própria construção de cada performer ali. E aí eu queria saber como é que essa dança, todo esse contexto, né, da cultura ballroom, vê esse aspecto da formação, do treino, da educação que é humana também, né? Não é só artística. Como eu falei antes, né, a estrutura da Ballroom, ela ajuda muito as pessoas a entenderem os caminhos, os processos, né? De entender quem é que está no início, quem é que já faz um tempo que já está na comunidade, que já construiu uma história, quem está construindo. Então, quando as pessoas geralmente chegam se iniciam ou procuram, né, querem saber o que é Vogue inicialmente, ou saber de outras categorias como Runway ou Face, ou querem saber o que é Ballroom, né, querem começar a participar, quando ela se inicia, ela primeiro tem que procurar e saber quem são as pessoas que já fazem, né, se já existem pessoas que já fazem na sua região, ou até mesmo, né, pensando no Brasil. E aí é ir atrás dessas pessoas que já fazem. E aí quando essa pessoa chega, rola toda essa questão que a gente fala, né, do acolhimento, de entender com quem essas pessoas, ou essa pessoa vai se envolver, com quem que ela vai perguntar, vai saber sobre, para ela entender em que categoria que ela vai participar, qual que vai ser o lugar dela. Então é uma questão muito importante, que ajuda muito a fazer a manutenção, né, da comunidade ballroom e ajudar na estrutura. Que as pessoas aprendem a chegar e entender que elas não estão inventando a roda, que já tem outras pessoas ali que já criaram, e ela precisa respeitar as pessoas que já estão há um tempo e entender que ela vai ter esse reconhecimento de acordo com a participação dela. Então, se ela vai participando
com as suas amizades, né? Com o seu ciclo, com as pessoas que estão à sua volta. Se ela vai ter uma house, né? Uma casa, uma família, ou não. Se ela vai ter uma galera que vai ser só próxima. Quem é que ela vai ter que... Com quem que ela vai ter que aprender a fazer, por exemplo, a movimentação. Porque é importante, né? Se ela chegar sem saber o que fazer e já se jogar na categoria, provavelmente ela vai levar um chope, né? Que a gente fala, né? Que é o corte. E aí isso já é um aprendizado, porque ali ela vai escutar das outras pessoas o que ela vai precisar ainda aprender, porque o chope ele significa que você ainda não está pronto. Vou dar um aviso, você ainda não está pronto, não foi legal para essa vez, e aí você precisa treinar. E aí é da pessoa decidir, né? Se ela vai querer treinar até o momento que ela vai entender que é aquela categoria dela, ou de repente escutar outras pessoas e entender que aquela não é a categoria dela, por enquanto, que a outra categoria que ela pode se encaixar e ter mais sucesso, né, na performance. E é um processo, eu falo que sempre é a questão do tempo na ballroom, que é um exercício legal, porque as pessoas precisam entender que ela precisa chegar e construir as coisas aos poucos, né, entender, muitas vezes chega com muita afobação, entender que ela vai ter que ter um pouquinho aí de calma, trabalhar a questão da motivação também, porque ela precisa construir, por exemplo, quem precisa construir roupa, começar maquiagem, você precisa se dedicar, fazer toda uma dedicação, uma construção e ajuda de outras pessoas para você poder arrasar e se jogar também, né, numa bola, ser bem sucedida numa bola. Muito interessante. Eu ia te perguntar quais seriam essas categorias, né? Mas aí você já começou a falar um pouco, né? Tem todo um conjunto, né? Não é só a movimentação, tem também a construção, né? Do figurino, da maquiagem, de como que vai se apresentar, qual é a categoria. Você pode, por exemplo, dar um panorama, assim, para mim, duas categorias, por exemplo, assim, se é por nível de desenvoltura, desenvolvimento, sou muito estrangeira também nesse sentido, mas fiquei muito curiosa. Eu amo uma antes dele falar que é a Soft and Cunty, que é a mais feminina, que eu acho que não tem nada a ver comigo. Não. Então, tem um Soft and Cut, né, que aí é uma forma de vogue. Primeiro que o vogue, dentro da comunidade ballroom, o vogue ele tem várias formas, né? Então você tem o vogue old way, que é o pop deep spin, aí o vogue new way, o vogue soft and cut, o vogue femme soft and cut, o vogue femme dramatic. E aí dentro, né, basicamente da comunidade ballroom, você tem categorias que se baseiam, que se recortam, tem vários recortes, alguns dentro da moda, né? Então você tem, por exemplo, Best Dressed, ou Label, que são marcas, né? Que você precisa mostrar as roupas de marcas que você tem. Aí tem categorias de beleza, como Face, Drag Face, ou você tem categorias de runway, né? De passarela, ou você tem categorias dançadas, como de Vogue. Aqui a gente já tem categorias, por exemplo, que nem a gente chama de joga-raba, ou bate-cu, body, você tem categoria que fala sobre o corpo, categoria que fala sobre ser sexy, enfim. Entendi. Vários recortes aí que você pode ir, e aí dentro disso existem várias outras, são muitas categorias que existem. Mas basicamente, todas as categorias você vai ter um recorte de gênero também. Ou vai ser o que a gente chama de J, né, que é o Open to All, que é aberto para todos, que aqui a gente chama de APT, aberto para todos. Ou vai ser sempre com recorte, né, como, por exemplo, a recorte Femme Queen, mulheres, trans, travestis. Ou transmasculinos, os boys transmasculinos. Ou se é Butt Queen, que aí são as bichas cis. Ou se são Woman's Performance, ou Mulher Cis Performance. Ou drag performance. Então tem esse recorte de gênero ou performatividade de gênero que acaba deixando mais definido ainda, né? Então tem muitas possibilidades de categorias. E o Drag King também faz parte do ballroom ou ainda não? Drag King pode acontecer, aí depende muito da proposta da ball. Ainda, eu acredito que aqui não teve nenhuma categoria específica para Drag King, mas eu acredito que fora já teve, ou se deixa aberto para drag, a categoria drag, aí pode ser tanto Drag Queen ou Drag King.
Mas não, drag king ainda não é uma performatividade presente na ball, né, dentro da ballroom. A performatividade drag king, né? Mas já tem uma galera assim propondo muito, né, aparecendo em algumas categorias. Aqui, como a gente aqui a gente acaba sendo um pouco mais aberto quando a gente coloca a questão drag ou algumas outras categorias, que lá fora, por exemplo, lá eles são mais fechadinhos nessa questão de drag, eles estão falando de drag queen, por exemplo. Aí se não tiver drag queen, drag king, é porque a categoria é só drag queen, sabe? E meio que as pessoas não abusam muito, não querem questionar muito. Algumas questionam e aí acabam modificando algumas categorias. Mas aqui a gente tem mais uma outra abertura, né? Aqui é uma construção também muito específica aqui do Brasil. E essa importância das categorias são porque existem as batalhas, existem as disputas, existe porque elas vão abrindo, né, essas categorias, elas vão infinitamente, porque vai entrando singularidades e pessoas incríveis construindo suas linguagens, e as categorias vão se desdobrando, porque vão tendo comunidades, né, e qual que é a importância de ter mesmo a categoria, assim? Uhum. Então, tem muito essa questão, né? Porque as categorias podem se ramificar de diversas formas, assim, infinitamente. Óbvio que aí é muito difícil você executar todas, né, numa ball, porque aí você, por exemplo, precisa ter, acho que o máximo que a gente fez aqui, que foi, nós fizemos na ball Verão, foi 18 categorias. Isso aqui pro Brasil é muito, assim, pra gente fazer. Lá eles já fazem, tipo, de 27 categorias, 30 categorias eu vi já. Nossa. Então, mas leva um bom tempo, assim, para o dia todo praticamente rolando a ball. E aí você precisa ter todo esse tempo, né? Então, muitas vezes, no máximo 15, 10 categorias, que é o que a gente vê de tempo, assim, que a gente consegue realizar. A tendência é ir crescendo. Mas as categorias, elas trabalham muito de acordo com ou o tema da ball, que você vai colocar, e aí como que as pessoas vão fazer essa direção, né, artística, assim, das balls. Tem como uma curadoria, né? Fazer essa curadoria, assim, das escolhas, porque aí você também precisa pensar mais ou menos em todas as outras balls que estão rolando, e falar, não rolou tá categoria nessa, né, que não tá rolando, vamos colocar essa, ou essa aqui, vamos propor essa que é uma categoria mais diferente, vamos propor a primeira vez, né, de rolar essa categoria. Às vezes é uma categoria que as pessoas geralmente estão pedindo muito e não acontece. E aí tem muito essa questão de manter algumas que precisam sempre acontecer, que é meio que uma regra, né? Mas dá um fundamento, né, para ball. E categorias que são novas, que são sempre variáveis, assim, sempre colocam essas categorias para dar uma variação, para dar mais dinâmica, ou às vezes para incentivar, que nem Baby Vogue ou Vogue Virgin, que é uma categoria que é a primeira vez, né? Isso, para a galera que caminha a primeira vez, ou caminhou já a primeira vez, mas ainda está no início ali, e ainda está entendendo, e ela caminha nessa categoria. Então, essa às vezes é importante, às vezes não, né? Geralmente ela é importante porque são as pessoas que geralmente estão ali, chegam, né, com muita empolgação, querem participar, e aí precisam entender também como que elas vão participar. E é geralmente uma categoria que vai muita gente, né? Porque é uma que não tem muito recorte inicialmente, né? Aí depois as pessoas vão entendendo, vão entrando nas outras, vão entendendo, não, eu só vou entrar nessa que eu vou caminhar, eu só caminho nessa. Então as pessoas vão entendendo também, né? Isso ajuda também a construir muitas categorias. Então, basicamente, as categorias têm essa dinâmica. E aí tem uma questão também, né, das construções da categoria por uma necessidade ou de possibilidade mesmo, né, de diversidade para as pessoas caminharem. Muitas vezes ela é meio que reivindicada, né, as pessoas falam, ei, vocês não estão dando muito olhar para as pessoas. E aí a gente fala, então vocês precisam propor também para a gente poder abrir outras categorias, porque as que já existem sempre foi nesse sentido de abrir um pouco mais ou de deixar muito específico para fazer com que as pessoas tenham o máximo de sucesso também possível, né? Eu tô achando incrível o quanto tem diálogo, né, na comunidade, o quanto vocês se preocupam em saber o que a outra house, o que a outra ball tá fazendo. Eu acho isso
um modelo ético, né, que é tão inspirador para a gente pensar a atuação artística de uma maneira geral, assim. Uhum. Tem muita conversa assim que rola e muita como tudo, né? Muita treta. Conversa, muita treta, muita coisas complexas também, muitos desentendimentos, assim, que, tipo, às vezes você quer propor, você acha que é muito legal, mas as pessoas também não querem, às vezes elas querem outras coisas, e aí vai acontecendo, né? Você tem que ir seguindo, mas de maneira geral, por mais que a galera sempre fala, ai, não aguento mais a Barroom, que a galera da Barroom, não sei o quê, tá. Mas de maneira geral acontece, dá-se um jeito e a galera faz, assim, né? E a gente vai fazendo. Eu acho que também é um modelo muito bom, assim, que, querendo ou não, eu acredito também que são dessas discussões, né, dos desentendimentos também, que surgem outros questionamentos também e outras propostas. É um grande babado. Não, eu tenho muita curiosidade, assim, em relação, por exemplo, só de movimento, né, do que eu vi. Se os gestos têm, os movimentos, elas têm, por exemplo, alguns significados, se elas têm história, né, de onde surgiu, se elas têm algum... Como que eu falei, Paula? Não é sentido? Era a significação, não era? Se elas significa alguma coisa, se tem alguma referência, se elas fazem menção a algo, se quer comunicar alguma coisa. E a outra coisa, assim, como que é o treinamento, né? Como que se cuida desse corpo, como que pratica, né? Para chegar ali e ter esse rendimento, né? De alta performance, né? Sim, tem cada coisa assim, que a galera faz, né, que é muito complexo, muito difícil, né, de treinar, inclusive de ensinar também. Ela não é uma dança que o próprio Pony, né, fala que ela é uma performance antes de ser uma dança. Então você precisa ter os significados, né, tem muitos significados de tudo que você faz. E ela é um encaixe muito diferente de uma pessoa para outra. Por mais que você tenha ali as bases que eles foram construindo, que são os elementos, então toda a performance de Vogue você tem os elementos de cada forma, por exemplo. Então tem Hand Illusions, ou você tem Catwalk, Walk, tudo. E aí eles foram construindo a técnica, foi meio que um repasse também, né, construção de informações de como que é a melhor forma para você não se machucar, para você ir pro deep sem se machucar muito, né? Sem causar uma lesão, ou para você não ficar batendo nas costas à toa, ou como que você protege, essas coisas. Então, ou como que você consegue executar ela por mais tempo. Alguns encaixes que são muito repassados de treino para treino. Então, as pessoas treinam muito. São muitos treinos. As pessoas do nada começam a treinar. É muito legal que o Vogue, ele tem muito essa questão muito próxima com o break, que se você pegar o break, por exemplo, você vê a galera do break treinando em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você vê, a galera do break começa a treinar, começa a dançar. Não tem lugar certo. O Vogue é a mesma coisa. Se você pega a galera, tá na praça, a galera treina. Se você pega na grama, a galera treina. Se você tá no espaço fechado, a galera treina. Tá dançando ali também. Pode rolar essa troca. Além das possibilidades também, né? Nem todo mundo, por exemplo, faz acrobacia. Então, tem pessoas que são mais da categoria de hands performance, mais com braço, ou arms control, ou pessoas que mesmo dançando Vogue Family, mas não fazem tanta acrobacia, mas treinam outros elementos. Então, tem muito essa questão do treino, né? E muito essa ocupação de qualquer lugar ou qualquer momento para treino, sabe? E essa questão do desafio também é uma coisa que instiga muito. Como a Ballroom tem muito essa construção da questão das referências de padrão de corpo, de beleza, de moda, sexualidade, de gênero. Então, toda a movimentação, você vai ver muita subjetividade na questão de contar a história que a gente fala sobre tudo isso, assim. Você vai ver a pessoa mostrando algo relacionado ao corpo, a movimentação que tem a ver com um shade que ela tá lançando para outra pessoa, ou para alguém, ou como ela fala durante ela enquanto ela tá dançando, a expressão que ela faz. Tem todo um contexto. Então, às vezes tem a ver com a gíria, às vezes tem a ver com uma tiração, com a mistura com outra dança. Tem muitos significados.
além das assinaturas de cada movimento, né? Então, os dips têm um nome de uma pessoa que criou, ou pega o nome dessa pessoa que criou, ou a referência que essa pessoa usou. Tem muitas movimentações que tem essa referência, essa assinatura, para você saber quem foi a primeira pessoa a executar ou aquilo que se tornou popular por conta dessa pessoa fazer muitas vezes, aí todo mundo falou que é o movimento de tal pessoa. Então existe muito isso. E o treino, ele não é essa preparação, né, corporal, como ela é muito orgânica nesse sentido. Existem as aulas que ajudam muito as pessoas a entenderem muito o encaixe do corpo, como que acontece a movimentação, onde começa, como termina, como abusar mais, né, na movimentação e prever, né, também cuidar mais, fazer a prevenção de algumas lesões e tal. Mas também acontece muito da galera. Tem muitas pessoas que não fazem esse treino de parar, fazer mobilidade primeiro, aquecimento, e depois, né, treinar a flexibilidade. Tem pessoas que vão fazendo, vão indo, vão treinando, e de primeira não que vai dar certo, assim, ela não sente nada, nem nada, né? Mas como é muito orgânico, as pessoas vão fazendo. Então, tem pessoas que treinam muito, que são muito do treino, de preparação corporal, que faz musculação, que faz treinamento, né, com relação à flexibilidade, entre outras coisas, mas tem pessoas que não são dessa construção, assim, que você pega da galera que treina na praça, que treina em outro lugar, ou treina no treininho do encontro das houses, enquanto tá, sei lá, bebe uma coisinha, fuma uma coisa e já tá dançando, entendeu? Como em qualquer também categoria, tem os mais interessados nessa manutenção e profissionalismo da coisa, como Exato. tem mais a vertente de diversão e... Sim. Tem pessoas que são profissionais da dança, por exemplo, que fazem parte da ballroom, que são do Vogue, e que aí realmente você vai ver uma diferença, que ela já tem, ou ela já tem geralmente o costume já tem uma vivência, né, de estudo da dança ou de outras linguagens que ajuda ela a ter esse pensamento de prolongar, que ela sabe que ela vai utilizar isso. Ou até mesmo as pessoas que se iniciam, né, na ballroom, se iniciam pro Vogue, não tem outra experiência, que aí começa a entender que se ela quer realmente trabalhar com Vogue hoje, que já existe essa possibilidade, se ela quer trabalhar artisticamente com dança, ela vai aprendendo que ela precisa ir cuidando do corpo. E aí tem outras pessoas que, como elas não têm muito costume, trabalham com outras funções, né, tem outras profissões, ela não tem também o próprio tempo, né, para se dedicar, ou até mesmo costume, não tem também essa direção de querer trabalhar profissionalmente, né, dançar Vogue profissionalmente. O Félix, e a pergunta que eu ia trazer é em relação a uma coisa que eu admiro muito em você. São várias, mas assim, quando eu te vi como... É mestre de cerimônia? Quando você apresenta a vol? A gente pode geralmente falar mestre de cerimônia, né, MC, mas na comunidade ballroom a gente chama de commentator ou chanter. Commentator ou chanter. Exatamente. Quando eu te vi, né, como chanter na vol, eu fiquei fascinada com a rapidez, assim, de você trazer para a palavra o que você está vendo no movimento do outro, na performance do outro, né? Essa relação entre palavra e movimento. Aí eu queria saber como que você descobriu isso, se você desenvolveu isso de alguma maneira, ou se isso já era natural. E o que te passa na cabeça na hora que você vai ali comentando? É um exercício, né? Porque você vai pegando esse lugar de ter que fazer, e eu especificamente eu tento usar sempre muita referência, né? Do que eu vejo das outras pessoas que já faziam, ou quando eu comecei, né, fazer assim, de quem já fazia, como que era. E aí pegando as referências, tipo, como que se faz, os tempos, como você fecha a frase, ou referências que você pode usar na hora, né, para tentar improvisar, o que dá certo na hora não dá, algumas coisas que você já tem gravado, que você já tem ali registrado, que você treinou antes, e também as referências que surgem na hora, né. Tem algumas palavras, por exemplo, que
que a gente já usa, tem muitas gírias ou palavras que fazem sentido no universo ballroom, como cunt, como pussy, ou work, ou sei lá, a gente fala shade. Aqui no Brasil a gente já tem, né, nossas traduções também. E aí a gente vai juntando e vai tentando, vai experimentando, né? Então essa é o lance mesmo de experimentar, que foi assim. Óbvio que eu já tinha um pouco essa experiência de MC, que eu já, antes mesmo, já tinha treinado. Comecei nos primeiros eventos que a gente fazia no ABC, em Ribeirão Pires, que a gente organizava, que era um Acomabo, e aí eu peguei esse lugar de apresentação das batalhas, de danças urbanas, ou de apresentar, mas é um outro lugar, é bem diferente, porque as danças urbanas você não precisa rimar ou instigar, ficar puxando a galera toda hora, né? Você não fala você não dita o tempo da batalha, ou você não dá bronca necessariamente, assim, tipo, puxa as pessoas, ou puxa bronca, ou puxa mesmo o júri, DJ, entre o público mesmo. É uma relação diferente, né? Então, basicamente, você lança algumas rimas ou o chant que a gente cria ali na hora e vai brincando também com o momento, né? Então é um desafio sempre, assim, de experimentar toda essa questão do chant, assim. E realmente você precisa ser muito rápido. Às vezes você precisa ser rápido para fazer a contagem, né? Que a galera fica ali, vota 1, vota 2, você não pode errar, que a galera tá em cima. E aí, às vezes, a galera quer ser mais rápida que você, né? Você tem que falar pra galera ter calma. Ou então você controlar muito todo mundo ali no momento. Ou instigar também, né? Porque às vezes o público é muito fraquinho, né? A galera de fora sempre fala, né? Que a galera de São Paulo é bem... do público é muito... muito sem energia, as pessoas falam. E aí, acho que às vezes é sem energia, mas às vezes é muito respeitoso, acho que às vezes até demais, assim, sabe? Uma galera de fora da ballroom que vai assistir, e aí não grita junto, assim. Eu acho que também a galera vai entendendo, né? Como que pode chegar e junto com todo mundo, né? E a galera já da ballroom já vai logo, já paga, né? Que a gente fala quando a pessoa dá um tip, por exemplo, vai junto com a performance da pessoa, né? Tem muito isso. E é você brincar, você saber muito ter o tempo muito rápido, né? Do que vai acontecer ali, ou como você pode instigar também. Nossa, você pra mim é genial nisso. Quando eu fui, quando eu vi, eu tava gritando. Então, é isso, essa é a intenção, fazer eu tento também buscar um pouco, né, o público para animar também, às vezes falo pra galera levantar, para dançar um pouco, ou falar como que elas podem reagir também durante um dip, né, o que não se pode fazer. E aí, se as pessoas, que nem aconteceu com você, chegam um certo momento que elas estão reagindo, gritando junto, então isso é bom, isso é legal. Estão ali falando, né? Ou discordando ou concordando, né? Falando, não, voto. Torcendo, se a pessoa tá torcendo, aí tá valendo a pena, né? Essa energia que a gente quer. Muito bom. E foi nesse lance de fazer o chant que apareceu a ideia de você gravar a música, de você cantar mesmo? Então, quando a gente... Que aí eu gravei a primeira, né? Que foi a alongada, foi a convite do Nelson, porque era bem o começo, né, da cena aqui, e ele já fazia essa produção musical com alguns artistas, ele já fazia com Biel, e tinha também essa vontade de fazer do Vogue, de fazer específico pro Vogue, né, os Vogue Beats, e aí surgiu esse convite dele, porque eu meio que tomei esse lugar primeiro, né, de fazer essa apresentação, ficar como commentator, e aí rolou essa ideia da gente gravar, que foi ótimo também, né? Porque a gente não tinha registro de Vogue Beat. Acho que foi o primeiro realmente Vogue Beat produzido aqui do Brasil, sem ser um remix. E aí a gente já criou uma referência a partir daí, né? Então foi a partir esse exercício também, né? Eu fui tentando fazer, foi a primeira da alongada, essa proposta de trazer as coisas que eu falava também, ou que eu já tinha, que eu queria falar, e aí a gente foi montando. Então surgiu nessa mesma intenção também de chegar como commentator, de ir experimentando ou ter que tomar esse lugar, e aí a gente falar, não, vamos gravar esse primeiro,
E aí já dessa primeira gravação ele já fez uma outra, né, que foi do Todas as Cremosas A e tal. cremosa. É. E aí foi nessa intenção assim, que a gente gravou, né, que a gente fez as músicas, porque a gente precisa também, né, ter essa referência nossa, experimentar também, tentar fazer o nosso, porque é legal, a gente precisa, obviamente, como faz parte de uma cultura, a gente dançar também, aprender como que é na música de fora, mas também começar a acrescentar o nosso, né, a nossa forma, o que a gente fala, porque a gente já fala nossas gírias, eu não preciso ficar falando em inglês, né, eu posso falar em português, eu posso usar o pajubá, eu posso usar outras gírias. A gente pode tocar uma música sua aqui no programa? Pode, a gente pode. Quer indicar alguma? Eu acho que acho que todas as cremosas é boa pra Tá. tocar, assim. Cremosa. Na edição a gente coloca. Tudo. E eu queria ver se você conseguiria comentar, então, uma queda pra gente, como seria no... Olha ela, ousada. Fazer um chante. Fazer um chante de uma queda. Fazer um chante? Uhum. Eu acho que... Nossa, que assim é difícil, né? No Do frio, nada. assim, do nada. Né? Do frio da nada. Mas tem uma que eu que é uma agora que a gente fez a primeira versão, né? Que eu até lancei lá no meu Instagram, que a gente ainda tá produzindo, que é o do Kant, Mostra o Kant, ou Kant Borogodó, que a gente ainda não decidiu o título também. Eu votei nessa. Duvido A você Paula botou. dizer... Como é que é? Eu duvido você dizer, a Felícia é muito bicho, eu duvido você dizer, esse bicho não me excita, eu duvido você dizer, a Felícia é muito bicho, eu duvido você dizer, esse bicho não me excita. Que é mais ou menos assim, né? Aí dá a outra parte, né? Que eu tô cante, mostro o cante, as boas que se levantem, atrevida, bem bonita, esse bicho me excita, cante, mostra o cante. É muito bom. E é isso, usando mais ou menos a vibe, né? A energia que tem das coisas que a gente fala também, propor também outras brincadeiras, né? Pra essa coisa de sexo e também um pouco caricato, um pouco engraçado, e coisa que a gente fala, né? Do creme, de desafiar também, de levantar, essas coisas. Nossa, muito cremoso esse episódio. Muito creme. Muito creme. Deixa seus contatos pra gente, Félix, e também da comunidade Ballroom, onde que as pessoas que se interessarem, quiserem procurar, onde elas encontram informação. Bom, meu contato, né, se a galera quiser entrar em contato, @FélixPimenta, em todas as redes. Existem algumas páginas na Ballroom. Antes, eu tenho também uma conversa que eu chamo de Papo Ballroom, que acontece semanalmente no meu Instagram, inicialmente, né? Antes de eu levar para outras plataformas, mas eu faço no formato mesmo do Instagram, que eu salvo depois no IGTV, então tem alguns episódios, se a galera quiser, lá no @FélixPimenta, e tem o Papo Ballroom, que é uma série de conversas sobre o universo da Ballroom, para quem quer inicialmente saber o que é o que, ou conhecer as pessoas que são da comunidade Ballroom. E também já fiz nesse sentido de marcar um território também de disputa, porque eu vejo que muitas pessoas acabam, muitas vezes, falando que não tem material, que não tem pessoas falando sobre, mas existem, né? Mas as pessoas muitas vezes não conseguem chegar nessas pessoas ou saber o que é, por mais que a gente produza muito material, assim. Então, o Papo Ballroom também vem nesse sentido de marcar também um material, um território para as pessoas saberem ou buscarem sobre o universo da Ballroom. E também o exercício das pessoas que são da Ballroom poderem falar mais. Aqui de São Paulo tem um Ballroom SP oficial, tem o Brazilian Cants, tem o Ballroom BR também, que a galera pode pesquisar e saber mais também, porque aí pega um contexto do Brasil. Tem Ballroom Ceará, Bicha Cearense, Ballroom Mao, que é Ballroom de Manaus, tem o Centro-Oeste Ballroom, que é a Kobe TV, tem o Hell Ball de Janeiro, ou Hell de Janeiro,
que é o contexto também, que tem muito material legal, inclusive no blog, também falando sobre. E é isso, tem várias páginas que a galera pode seguir também dentro disso. Mas inicialmente, se você procurar sobre essas páginas que eu citei, ou esses Instagrams, né, essas páginas, esses canais, você já vai ter acesso a muitas outras pessoas e houses ou materiais que são interessantes para acompanhar e saber como que acontece, né, a comunidade ballroom. Até mesmo acompanhar nesse processo da pandemia, né, que a gente está muito no online, então saber como que a comunidade ballroom está se movimentando no online. Muito legal. Ai, que divertido, Félix, amei. Nossa, eu também, tô aqui encantadíssima. É tudo. A comunidade ballroom é babado. E muito acolhimento, muito afeto. Muito lindo mesmo a ética de vocês. Sim, essas organizações entre as houses, né, as casas, elas são muito importantes, assim, são bem poderosas. Cada casa tem um formato, né, tem um jeito de lidar com as coisas, tem uma meta também, né, que eles gostam mais de fazer, como uma forma também de acolher ou desafiar também as pessoas que são da house. Então isso é muito interessante, assim, muito bom, né, que aconteça dentro da ballroom. E uma coisa que eu fiquei com vontade de comentar é assim, o quanto que se estende também, né, a comunidade, né, ballroom e que começa também a aparecer em propaganda, em músicas, em outras, Show. né, show, e vai se estendendo, né? Sim. Acho isso incrível. Tem muito essa, eu acho que ultimamente, mas antes mesmo do Pose, do Legendary, a galera já tinha uma ideia, assim, tem um pouco esse glamour, essa vontade também de muitas pessoas de estudar, que estudam ou gostam de ver, né, a ballroom, então de buscar muito a ballroom para contribuir para algo. E aí quando a galera começou a entender que o Vogue poderia ser muito bem utilizado, principalmente o ballroom, a galera começou a introduzir, a gente também começou a entrar também, né, em vários lugares e começar a falar para que a gente estava aqui. E até hoje ainda é muito também no lugar de falar que, olha, ao invés de vocês colocarem pessoas que teoricamente fazem, que a gente chama de nogging, né, o que não é voguing, que é o que as pessoas fazem e às vezes conquistam, chegam em alguns lugares fazendo a coisa errada, falando death drop, que é algo que a gente não fala, né, que se a pessoa fala death drop, a gente reconhece que é a pessoa que não entende, que não está entendendo o que está acontecendo, porque é um nome que não existe na comunidade ballroom. As pessoas chamam deep de death drop em alguns lugares. E aí, quando as pessoas fazem esse nogging, ainda estão trabalhando em alguns lugares, sabe? A gente já parte desse lugar, falando já para a galera que existem pessoas que executam muito bem, que treinam, que propõem, que podem incluir coisas novas também dentro dessa performance, sendo da comunidade, sendo do Vogue, e que estão por aí, que pode fazer parte, sabe? Então, tem muito essa questão da gente ainda chegar nesses lugares, né? Nessa busca se a gente pensar publicidade, né? Peças de entretenimento, assim, que tem usado cada vez mais o Vogue como estratégia, né? Estamos de olho. A gente tá de olho. A gente tá construindo, né? Propondo e também de olho tudo que tá acontecendo. Assim. Muito bom. Então, querido, boa tarde para ti. Muito obrigada, viu? Muito grata, Félix. Estou encantadíssima. Grata pela disponibilidade, por essa aula, né? Incrível de ballroom. Adorei demais. Tudo. Obrigado a vocês pelo convite. Vamos falar sobre ballroom. E espero que tenha ajudado aí, enfim, tenha contribuído com mais informações sobre a ballroom. Um beijinho, gente. Beijo, gente. Boa tarde. Boa tarde. Vem cremosa junta, vem cremosa, vem pra cá, vem cremosa, vem pra cá, vem cremosa junta, vem cremosa junta, vem cremosa, vem pra cá, vem cremosa, vem pra cá, vem cremosa junta, vem cremosa, vem pra cá, vem cremosa, vem pra cá, vem cremosa junta, vem cremosa, vem pra cá, creme é cremosa, ai cadê todas cremosas, vem cremosa, vem pra cá, vem cremosa, ai cadê todas cremosas, vem cremosa, vem pra cá, vem cremosa.
creme, cremosa. Ai, cadê todas cremosas? Au, vem cremosa, vem pra cá. Cremosas. Cremosas. Cremosas, 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 cremosas. Salty. Bang, ow. Cremosas. Off, bitch, don't. Off. Cremosas. 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 Vem cremosa, vem pra cá. Vem cremosa, vem pra cá. Vem cremosa, junta, ó. Vem cremosa, vem pra cá. Creme, cremosa. Ai, cadê todas cremosas, ó. Vem cremosa, vem pra cá. Vem cremosa. Ai, cadê todas cremosas, ó. Vem cremosa, vem pra cá. Vem cremosa, creme, cremosa. Ai, cadê todas cremosas, ó. Vem cremosa, vem pra cá. Cremosas. Voga, vem que voga, vão. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.